Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Vamos chamar o Mauro Osório aqui para conversar com a gente. Ele tem um anúncio para fazer, né, que o Mauro organiza várias coisas interessantes. Mauro, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fora, tudo bem? Boa noite. Obrigado, Miguel. Prazer, Henrique. Prazer, Henrique é Mauro. o quê? Paulista? O que o Henrique é? Eu sou da Baixada Santista, sou do litoral de São Paulo. O Santos ajudou aí o Flamengo também no final de semana. Deu uma forcinha. Nós somos da porção de terra paulista que mais se aproxima de hábitos e cultura do Rio de Janeiro do que da capital paulista de São Paulo. Inclusive, até o sotaque puxa um pouco para o sotaque do Rio. É curioso isso. Bacana, não sabia não. Vivendo e aprendendo. O Rovai, né, também, ele é de Santos, ele também sempre falava isso comigo, ele adora o Rio de Janeiro, que o santista ele tem essa coisa meio carioca. Ô, Mauro... O Santos tem uma pessoa de esquerda histórica que é o Davi Capistrano, né? Sim, talvez o maior político sanitarista da história, reverenciado na ONU, tudo. Foi prefeito aqui, substituiu a prefeita Thelma de Souza, foi prefeito de 92 a 96, faleceu já tem, acho que tem uns 25 anos, já morreu de leucemia. Eu participei da criação do SUS. Eu trabalhei com Eze Cordeiro, trabalhei com Rafael de Mendes Magalhães, foi ministro da Previdência, com Renato Archer. Então, eu conheço bem os sanitaristas. Legal. O Mauro, eu assisti a sua entrevista com a Hildegard Angel, né? Assisti hoje, maravilhosa, ela é ótima, né? Eu sou muito amigo dela, ela é uma pessoa maravilhosa, e foi uma aula. Quem não tiver assistido, né, depois assiste, né? Assiste aqui a nossa entrevista com o Mauro e assiste depois a entrevista do Mauro com a Hildegard Angel. Mauro, o que a gente vai fazer com o nosso Rio de Janeiro? Qual é o futuro do Rio de Janeiro? Dá uma esperança para a gente, dá uma luz. Mais depois dessa chacina agora, no Complexo do Alemão. A imagem do Rio para o Brasil agora é isso, né? Essa chacina. Como é que a gente faz? Sim, exatamente. Bom, eu sou economista, estudo Rio de Janeiro desde estagiário, em 1978, eu fui estagiário do grande Milton Santos, né? Tive esse privilégio, e desde então venho estudando Estado do Rio de Janeiro, também participei de outras coisas, como a criação do SUS, mas procurando estudar bastante o Estado do Rio de Janeiro, né? E a gente, no Rio de Janeiro, a gente tem uma situação bastante complicada, né? O Estado do Rio de Janeiro é a economia que menos cresce desde a transferência da capital. A capital mudou em 1960, mas ela foi sendo transferida aos poucos, então a consolidação da transferência da capital aconteceu nos anos 70. 70 para cá, nós perdemos 31% de participação do PIB nacional. Se nós pegarmos de 85 para cá, que é a série mais longa, com a mesma metodologia, né? Enquanto o Brasil, o emprego formal cresceu cerca de 160%, aqui no estado do Rio de Janeiro cresceu cerca de 60%. Nós temos uma taxa de desemprego que hoje no Brasil está em torno de 5,6%, no Rio está em torno de 8,5%. Jovens no Brasil está em torno de 12%, pela PNAD, né? A PNAD-BGE é emprego formal e informal. Jovens no Brasil está em torno de 12%, no estado do Rio de Janeiro está 20,5%, é a maior taxa entre todas as unidades federativas. Nós temos o ensino, né, de ensino médio, o IDEB, o ensino médio, o estado do Rio de Janeiro está na penúltima posição. E na saúde nós temos também indicadores bastante ruins, mas vou dar só um deles, que é a taxa de mortalidade materna, que a nossa está 74 mortes para cada 100 mil bebês nascidos. No Brasil, essa taxa está em torno de 50.
no norte e no nordeste é menor do que no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma crise aqui muito pesada. A cidade do Rio é a capital que tem mais território controlado, né? Nós exportamos o Eduardo Cunha para Brasília, que hoje é o guru do Arthur Lira e do Hugo Mota, né? E do Derrite também. E do Derrite, né? Pois é, exatamente. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa do Espírito Santo, disse que o Grátis, que foi preso, que era o presidente da Assembleia Legislativa, ele começou como homem do capitão Guimarães, né, lá no Espírito Santo. Capitão Guimarães foi um cara que, quando veio o golpe militar de 64, ele prendeu os bicheiros e ele virou um dos chefes do jogo do bicho. Então, a moralista, né, a redentora Revolução de 64, o golpe de 64, né, um dos seus feitos foi ter transformado o capitão Guimarães, que era um capitão do DOI-CODE, um dos principais bicheiros do estado do Rio de Janeiro. Tem dois filmes, Miguel, que são muito interessantes, Henrique. Um deles chama-se Lei da Selva, o outro chama-se Vale Escrito, que tem na Globoplay, eu acho que vale a pena assistir. Vale Escrito eu assisti. Mas o Lei da Selva é melhor. E tem uma visão também mais progressista, eu acho mais interessante, né? E aí tem um outro bicheiro lá, que fez uma festa de aniversário dele no Copacabana Palace, e a música de fundo era o Poderoso Chefão, né? Bom, então o que eu tenho procurado fazer, né, desde principalmente que eu terminei a tese de doutorado, que foi em 2004, lancei o livro da tese em 2005 lá no IPUR, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional do FRJ, né? Procurar entender, quer dizer, por que o Rio de Janeiro tem esses indicadores, quer dizer, que eu acabei de falar para vocês, por que a gente tem também uma estrutura política particularmente complicada, por que nós somos a capital, mesmo que agora com o avanço do crime organizado em vários lugares, nós somos a capital que tem mais território controlado, né? Então, isso tudo tem que ter uma razão. Eu acho que essa crise do Rio, ela deriva de 3 fatores centrais. Um foi a transferência da capital sem compensações. E a gente também não pediu nada, o carioca não tem muita tradição, não tem quase nenhuma tradição de defesa de interesses regionais, né? E praticamente nada foi dado. Quer dizer, quando houve a transferência da capital na Alemanha, vocês estavam falando da Alemanha da agora de Bonn para Berlim, quase metade dos ministérios continuaram em Bonn. Aqui a capital foi transferida, a gente nada pediu e praticamente nada teve, né? Então, esse é o primeiro efeito. E aí tem uma coisa muito curiosa, viu, Miguel e Henrique, que quando o Juscelino ele construiu Brasília e mudou a capital, pouca gente acreditava que que de fato ia fazer isso. Já estava previsto desde 1891, né, a transferência da capital para Brasília. Muita gente defendia isso, porque era uma forma de interiorizar o desenvolvimento. O desenvolvimento, até os anos 50, estava muito no litoral brasileiro, né, nos estados litorâneos, então era uma forma de interiorizar o desenvolvimento. Mas o Juscelino, as pessoas não acreditavam que ele ia fazer, depois não acreditavam que Brasília ia se consolidar, né? E primeiro não acreditavam que ia fazer, segundo não acreditavam que ia fazer no Prado, depois não acreditavam que ia se consolidar. Então, a gente também, por esse motivo, praticamente não teve nenhuma articulação de compensações. Esse é o primeiro motivo da crise. O segundo é que o Rio de Janeiro, até hoje, por ter sido capital, por ser também a cidade que é a principal referência internacional do país, tem um historiador de arte marxista, que foi prefeito de Roma, chamado Júlio Argan, e o Júlio Argan ele diz que todo país tem uma cidade que é a sua referência internacional. Nos Estados Unidos não é Washington, é Nova York. Na Austrália não é Sydney, é Canberra, é a capital, mas a referência internacional é Sydney e a Nova York. O Rio, até hoje, em boa medida, ele continua sendo a principal referência ou uma referência internacional fundamental. A família real esteve aqui foi sede do Império Português. E uma outra coisa curiosa é que até o primeiro prefeito eleito da cidade de Janeiro, Miguel e Henrique, foi o Saturnino Braga, em 1985. Então, a cidade do Rio de Janeiro
ela também não teve, só veio a ter eleição quando houve a transferência da capital e se criou a Guanabara, né? E aí o Carlos Lacerda foi até o primeiro governador eleito, depois foi o Negrão de Lima, depois não teve mais eleição para governador, e depois o Saturnino veio eleito em 85. Então, desde a proclamação da República até 1960, não tinha eleição para prefeito no Rio. Não tinha eleição para prefeito, e também a Câmara de Vereadores tinha muito pouco poder. Quer dizer, o que aconteceu? Na proclamação da República, não se queria modernizar a cidade, uma modernização conservadora. O Pereira Passos, ele abre a Avenida Rio Branco, ele derruba os cortiços, ele não faz habitação popular, a primeira favela do Rio de Janeiro surge nessa época, né? E também não se queria que a cidade do Rio, que tinha muitas pessoas pretas, muitas pessoas pardas, se queria uma cidade moderna, uma visão muito antipopular e antipovo, autoestima muito baixa. Nessa época, a autoestima do brasileiro estava bastante baixa. O Carlos Lessa, que é uma pessoa que também tem um livro muito importante sobre o Rio, chamado Rio de Todos os Brasis, ele tem um livro chamado Autoestima e Desenvolvimento Social, que eu sugiro muito, mas nessa época a nossa autoestima estava muito baixa e tinha uma desvalorização do brasileiro, do tipo médio brasileiro, então se definiu que não ia ter eleição para prefeito, né? E mais do que isso, ia ter eleição para vereador, para deputado federal, mas o prefeito era nomeado pelo presidente, podia ser demitido a qualquer momento, e a Câmara dos Vereadores não analisava o veto do prefeito. Então, o prefeito nomeado, se a Câmara votasse a lei orçamentária da cidade e o prefeito vetasse, quem analisar o veto era o Senado Federal. Então, o jogo local na cidade de Janeiro tinha muito pouca importância, seja pela história do Rio, seja por não ter eleição para prefeito, e sempre que tem eleições municipais ou estaduais, é o momento que você discute a região. Então, o fato dessa história nacional do Rio, o fato de a gente não ter eleição até 1960 para prefeito, né, fez com que aqui no Rio de Janeiro, até hoje, a gente tenha muito pouca tradição de reflexão regional. Quer dizer, o Rio de Janeiro adora discutir Brasil, adora discutir mundo e praticamente não discute região. De tal forma que a gente tem muito senso comum equivocado, né? Uma das coisas que eu costumo apontar é que o turismo na cidade do Rio de Janeiro é muito menor do que se pensa. A receita de ISS da Prefeitura do Rio no meio do Carnaval é menor do que na média dos demais meses. Você falou isso. Impressionante, né? As pessoas têm uma imagem do Carnaval, do turismo, porque param as atividades comerciais, industriais, param, né? Para os serviços. E o turismo não compensa. Exatamente. E você falou, o Rio não tem tanto turismo como a gente pensa. Não é, mas os números mostram isso, Mauro, porque o Rio, mesmo tendo aumentado, não tem nem comparação com Buenos Aires, com a França, então nem se conta. Sim, mas mesmo Paris, por exemplo, o Lessa, no Rio de Todos os Brasis, ele aponta que o turismo é uma atividade que paga um salário baixo, o turismo muitas vezes é sazonal, né? Então, por exemplo, mesmo em Paris tem muito turismo de negócio, tem um parque industrial próximo ali a Paris, né? A mesma coisa em Barcelona, tá certo? Quer dizer, eu tenho um amigo que diz o seguinte: você preferia morar na Ilha do Caribe ou na Noruega, né? Com certeza a Noruega tem muito mais oportunidades e mais qualidade de vida do que na Ilha do Caribe, embora deve ser lindo. As Ilhas do Caribe, se você for milionário, é capaz de ser uma maravilha morar lá. Mas se você for um trabalhador, provavelmente vai ser muito melhor você estar morando na Noruega, que tem, inclusive, proteção social. Então, mas o que mais tem no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas acham que o Rio está muito concentrado no petróleo. Nós fizemos uma nota técnica, eu fui presidente da assessoria fiscal da LERJ, sobre o complexo petróleo e gás. A gente verificou que 75% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, nem o petróleo e gás a gente tem uma estrutura produtiva muito, muito oca, né? A Petrobras está aqui, mas os 75% dos fornecedores estão fora do estado do Rio de Janeiro, né? Então, o que mais tem, ou seja, o primeiro ponto da crise do Rio é a transferência da capital sem compensações, e o segundo é que a gente, exatamente pela falta de reflexão regional,
a gente tem muita dificuldade de fazer o debate regional e de construir estratégias adequadas, ter indicadores corretos e fazer esse debate com a sociedade. O terceiro ponto, Miguel, tem a ver com a política. Quer dizer, quando ocorre o golpe de 64, né, onde é que acontecia o debate nacional? Ainda quando tem o golpe de 64? No Rio. Para onde que o general de Mineiro, que startou o golpe, ele marchou para Brasília? Não, ele marchou para o Rio. Né? Então, o debate nacional acontecia aqui, então o Rio ele foi particularmente atingido com o golpe militar de 64. Aqui os comunistas foram caçados, perseguidos, torturados, tiveram que se exilar, foram mortos. Né? Do PTB, os 8 deputados federais eleitos em 62, 8 foram caçados. Sindicalismo também caçado, a Fiocruz teve uma perseguição absurda lá, né? Tem até registros disso. E mais curioso ainda, viu, Miguel Henrique? Aqui a direita também foi caçada, porque o Carlos Lacerda foi o líder civil do golpe de 64, não foi para os militares ficarem no poder, foi para ele o poder. Só que o poder é gostoso, os militares chegam, resolvem ficar, conseguem redinamizar a economia, não é isso? Tem um artigo do Zé Serra, da Maria da Conceição Tavares, chamado Muito Além da Estagnação, que eles mostram que, na verdade, a economia ia crescer e o golpe militar poderia durar bastante, realmente durou 20 anos. Mas, enfim, então as cassações aqui foram muito pesadas e atingiram a esquerda e a direita. E quem é que ocupou esse espaço político? Doutor Chagas Freitas. Quem era o Chagas Freitas? Aluno lá da Faculdade de Direito da FRJ, onde eu dou aula. Ele era da turma, inclusive, do Carlos Lacerda. E o Chagas Freitas ele se forma. Aliás, o Tenório Cavalcante também foi aluno da Faculdade Nacional de Direito da FRJ. Também tem muito boa gente, muita gente boa que foi aluna lá de esquerda, progressista e tal. Mas, enfim, o Chagas Freitas se forma e resolve para a política, né? Olha para a esquerda, já tem os comunistas muito fortes no Rio, tem os trabalhistas, olha para a direita, já tem a UDN e o Carlos Lacerda. Ele fala, vou virar homem do Adhemar de Barros no Rio de Janeiro, o Rouba Mais Faz, né? Que era o político paulista, que queria ser presidente da República, se aproxima do Adhemar, eles compram o jornal A Notícia, depois eles criam o jornal O Dia, que vendia 300 mil exemplares. O Chagas era um deputado federal, com a votação, na primeira vez que eles são candidatos nos anos 50, ele não se elegeu, perdeu por poucos votos, depois se elegeu em 58 com uma votação nada extraordinária, em 62, como já... Desculpe, em 58 ele se elegeu não se elegeu, em 62 ele se elegeu com a votação ainda pequena, e em 66 ele já teve muito mais votos, porque muita gente já tinha sido caçado. Mas ele era um deputado federal, ele já tinha uma potência jornalística aqui. Quando veio o golpe militar, né, com todas as cassações que tiveram no Rio de Janeiro, ele vai para o MDB, faz um acordo com Orlando Geisel, que tinha militares que queriam caçá-lo, que acusavam ele de corrupto, e ele ocupa a máquina do MDB. Né? E o Carioca, achando que estava votando na oposição, que o Carioca gosta de votar na oposição, aqui no Rio acabava votando no Chagueiro. O Chagas dava uma legenda, 2 para alguém de esquerda, Marcelo Cerqueira, Eloneide Studas, Raimundo de Oliveira, Alves de Brito, né? Modésio da Silveira, mas controlava com mão de ferro. Aí vem a abertura em 82, o Chagas foi eleito indiretamente governador da Guanabara, depois da fusão, ele é o primeiro governador. É curioso que a fusão, politicamente, se faz pela cidade do Rio. O Chagas derrota o Amaral Peixoto, que era do antigo Estado do Rio, e a Arena Carioca derrota a Arena do antigo Estado do Rio. Ô, Mauro, deixa eu só explicar para o pessoal aqui, que eu mesmo estava esquecendo, até fui pesquisar hoje, esses termos acabam confundindo um pouco a nossa cabeça, que a fusão, quando a gente fala em fusão, é a fusão do Estado do Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Guanabara era só a capital e o Estado do Rio era todo o resto. Né? São 2 fatos. Né? Primeiramente, foi a capital que sai do Rio de Janeiro em 62. Né? 62. 60. Sai do Rio e vai para Brasília. 1960. Só que aí lá, em seguida, a capital vira Estado Guanabara e o Estado do Rio, né? Estado do Rio.
E aí tem esse intervalo de 15 anos que a gente estava falando aqui, de 15 anos que até o Mauro tem essa explicação, que eu acho muito válida, em que foi um erro, né? Que era para ter feito tudo junto, né? Era para ter feito a fusão juntamente com a ida para... Quando a capital mudou para Brasília, né? Na verdade, a gente tinha aqui uma região metropolitana, com a Baixada Fluminense, com São Gonçalo, é uma região pequena, a cidade do Rio, mais o antigo estado do Rio, mas, na verdade, como não se acreditava que a capital ia mudar, os debates acabaram ficando para muito em cima da hora e acabou que o mais fácil era... A Guanabara já estava previsto na Constituição desde 1891, se transformou a cidade do Rio de Janeiro numa cidade-estado Guanabara, e o antigo Estado do Rio, e o Estado do Rio de Janeiro continuou existindo como Estado do Rio de Janeiro. E aí os militares, em 74, eles resolvem fundir a cidade do Rio de Janeiro com o antigo Estado do Rio. E muita gente é contra a fusão, porque foi feita pelos militares, e pouca gente sabe que, na verdade, ali no final dos anos 50, tinha, inclusive, maioria social, pelo que eu estudei, para fazer a fusão. E eu acho que faz todo sentido estar integrando, né, essa região que hoje é o Estado do Rio de Janeiro e tem uma política metropolitana. Nós temos uma periferia metropolitana, Henrique Miguel, dentro desses indicadores catastróficos do Rio de Janeiro, né? Das 7 cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil, 6 que as pessoas levam mais tempo no transporte são 6 cidades da periferia metropolitana do Rio. Então, a gente precisa estar tendo investimento metropolitano. Dizem que tem um cidadão que hoje preside o Instituto Rio Metrópole, e fala, ele é de São João de Meriti, que eu sugiro, quem quiser, chama-se Didê, procurar investigar quem é. Então, nossos dirigentes também são bastante complicados, né? Mas, enfim, então, voltando, quando ocorre, quer dizer, quando cria-se a Guanabara, quando tem as cassações, o Chagas vira o principal líder político da Guanabara. Quando vem a fusão, foi ótimo o Miguel ter trazido essas explicações, quando vem a fusão, o Chagas vira o líder do novo Estado, mas o Chagas, com as cassações, ele já tinha virado o principal chefe político, cacique político no Estado da Guanabara. Em 82, vem as eleições. E aí vem as eleições diretas para governador. O Brizola, ele estava muito na memória do povo da cidade do Rio de Janeiro, porque depois da campanha da legalidade, ele veio candidato a deputado federal pela cidade do Rio de Janeiro, né, pela Guanabara, já é Guanabara. Ele tem 25% dos votos. Acho que nunca no Brasil outro político teve um percentual tão alto. Então, ele ainda estava na memória, ele volta do exílio e ele vem candidato, ele sai de 2%, 3%, mas ele estava na memória do povo, principalmente as pessoas mais velhas. Ele faz um discurso contra a ditadura e contra o Chagas, ele cresce que nem um foguete, ganha a eleição. O Moreira Franco, com voto da direita, chega em segundo lugar, e o Migo Teixeira, que era o candidato do Chagas, chega em terceiro. Então, a lógica do Chagas Freitas era uma lógica muito boa para a eleição proporcional, principalmente no ambiente de ditadura, porque ninguém podia falar, só aparecia foto dos candidatos, ele tinha uma máquina muito azeitada, então ele fazia a maioria da Assembleia Legislativa da Guanabara e depois do Estado do Rio de Janeiro, e também fazia também uma boa parcela dos deputados federais. Quando veio a eleição de 82, o Chaguinho chega em terceiro, faz cerca de 30% dos votos, mas só com um deputado muito cascudo, né? Muito experiente. O Brizola, pouca gente achava que ele ia ganhar, e a nominata dele era uma nominata frágil, ou com gente muito jovem, boa, mas muito jovem, como Luiz Alfredo Salomão, ou gente não tão boa assim, ou gente... enfim. Então, a nominata do Brizola era uma nominata muito frágil. E o Chaguimo passa a controlar a Alerj. E a minha hipótese, Miguel e Henrique, é que essa crise do Rio, ela deriva da transferência da capital, da gente não ter reflexão regional e da lógica política
particularmente clientelista e desestruturante, que surge com o golpe militar de 64 e com a ascensão do chaguismo, que era o cara ligado ao rouba mais faz. E eu contei lá para o Edgar de Angel, né, que o Chagas roubou o jornal do Ademar. O Ademar era sócio majoritário, às vezes ele tinha que se esconder da polícia e da justiça. Numa delas, o Chagas tinha uma procuração dele, fez uma assembleia, fez aumento de capital, de minoritário virou majoritário. Quando o Ademar voltou, cobrou dele, ele falou, não, fica tranquilo, fiz isso só para proteger o seu patrimônio, foi enrolando e nunca deu de novo a maioria do capital para o Ademar. Enfim. Mauro, o cara que roubou, o rouba mais faz. O ladrão que rouba ladrão, né? Eu lembro que vocês comentando. Bom, Mauro, é muito importante a gente fazer a discussão também, lembrar a história, mas é muito importante a gente trazer aqui para o tempo atual. A gente tem eleição no ano que vem, 2026. Deixa eu só concluir, Miguel, porque acho que é importante. E aí eu acho que a política do Rio de Janeiro ela passa a ser hegemonizada pela Alerj. E, na verdade, quem é eleito, ou é eleito já articulado a Alerj, ou acaba sendo dominado pela Alerj. O próprio segundo governo Brizola foi muito complicado pela hegemonia da Alerj. Então, ou seja, aqui a gente tem uma lógica política, né, particularmente clientelista, desestruturante, e que vai virando máfia. Então, também tem muita relação da polícia com crime, da política com crime. Agora foi preso o TH Joias, né? O Eduardo Cunha ele nasce nessa caldo de cultura dessa lógica política do Rio de Janeiro. A gente tem aqui Capitão Guimarães, exporta essa lógica para o Espírito Santo. Então, de fato, quer dizer, tem eleição ano que vem, e aí eu acho que a gente precisa estar discutindo mais o Estado do Rio de Janeiro, entender que crise é essa, né? E, a partir disso, como é que a gente sai dela? Se a gente não tiver um bom diagnóstico, a gente pode matar o paciente. Agora, Mauro, eu queria fazer uma pergunta para ti, que é uma coisa que sempre que eu vejo uma pessoa especialista no Rio de Janeiro, em si, em questões sociológicas, históricas, inevitavelmente me vem à cabeça. Primeiro eu vou dar um dado, né, e depois desse dado trazer uma informação que é o alvo do questionamento que eu vou te fazer. O presidente Lula foi eleito no Rio de Janeiro em 2002, na primeira vez, com 67% dos votos. E em 2022, na última eleição, exatamente 20 anos depois, com 44%. Ou seja, o Lula perdeu 50% praticamente, quase metade dos votos dele no Rio. Nesse período, o Rio de Janeiro, antes disso, já tinha fenômenos que eram muito particulares, como a questão, por exemplo, do tráfico de drogas que domina territórios fisicamente. São Paulo tem muita bandidagem, tem aí o padrão ouro do crime organizado, que é o PCC, mas o domínio de território é menor, é uma coisa mais empresarial e disfarçada, mesmo com muita violência. Mas, enfim. Mas o curioso é que essa diferença que existe entre a votação do presidente Lula e a votação, por exemplo, mais recente da última eleição, no Jair Bolsonaro, aqui ele é eleito em 18 e depois aqui ele perde em 22, que ele tem uma votação massacrante no Rio. É curioso que isso ocorre num momento em que um modelo é implantado e que é muito sui generis, é do Rio de Janeiro, que é o domínio territorial por organização criminosa das milícias. Isso é um modelo, assim, é uma coisa que agora no Brasil começa a pipocar, mas no Rio é consolidado e é um modelo, assim, não tem o que... É típico do Rio, esse fenômeno, e muito consolidado no Estado. É curioso que o Jair Bolsonaro, ele cresce muito em votação e ele consegue congregar muitos eleitores a partir do momento que essa lógica da milícia se instala. Dispensa dizer que o Jair Bolsonaro é um sujeito com muitos votos em área de milícia e que os discursos dele são relacionados a defender a milícia. Jair Bolsonaro defendeu na Câmara Federal e deu uma medalha ao Adriano da Nóbrega, o miliciano mais conhecido do Rio de Janeiro, mais conhecido do escritório do crime, é o ex-libris, o Pelé da milícia do Rio de Janeiro, mais conhecido. Deu uma medalha, o filho dele deu outra medalha na Alerj, ele foi testemunha e acompanhou o júri popular que condenou o capitão Adriano, enfim, tem tudo isso aí.
E, de repente, a gente vê esse resultado de redução drástica de 50% quase dos votos do presidente Lula e um crescimento muito grande dos votos do Jair Bolsonaro, até porque há uma similaridade no discurso teórico, né, da milícia, dos milicianos, e no discurso de extrema-direita político existe uma coisa ali, até porque milícias e extrema-direita caminham junto desde a época do nazismo e do fascismo italiano com os camisas negras. Eu queria saber de ti se essa leitura está adequada, se realmente esse fenômeno das milícias tem uma relação com o crescimento da extrema-direita e do voto no Jair Bolsonaro, enfim, como é que você vê essa questão, Mauro? Bom, vamos lá, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. O Estado do Rio de Janeiro, né, ele tem uma degradação muito grande. Eu falei para vocês aqui, nós temos o segundo pior resultado do ensino médio, temos uma taxa de mortalidade materna pior do que a média do Norte e do Nordeste, temos uma máquina estadual absolutamente desestruturada. Vocês terem uma ideia, a área de assistência social do governo do Estado não tem um assistente social de carreira, nenhum. Não estou nem falando concursado. Mesmo sem ser concursado, sendo mais velho, tendo entrado antes do que passou a ser obrigado a ter concurso. Nós temos a Fundação CEPERJ, que está cheia de fantasmas, que foi importante para a eleição do Cláudio Castro quando ele derrotou o Freixo, né? Ela não tem um estatístico, ela não tem um economista. Nós estamos numa situação fiscal extremamente complexa, com a dívida, esse ano, um déficit de 14 bilhões, ano que vem, de 19 bilhões. Né? Quando houve a queda do barril do petróleo ali, 2013, 2014, 2015, atrasamos o salário 3 meses. Então, Henrique, essa degradação da política, que eu acho que nasce ali no golpe 64, na hegemonia de clientela, que vai virando mais máfia, o Rio fica muito parecido com o sul da Itália, né? Tudo isso é uma taxa de desemprego de jovens de 20%, né? Tudo isso vai gerando uma ambiência muito propícia, né, para um discurso de outsider, um discurso anti-Estado pela direita. Então, eu acredito que essa crise do Rio e a pouca compreensão que a gente tem dela, inclusive na esquerda, de pouca discussão que a gente tem sobre a questão regional, gera muita raiva, gera muito desespero. E aí chega um salvador da pátria, ele vai ter voto aqui, porque ele vai fazer o discurso, né? Esse discurso de outsider, moralista, pela direita, extrema-direita, que vai resolver também matando, que o problema são os políticos que são corruptos. Então, eu acredito que essa perda de voto do Lula e esse pouco espaço e a perda de espaço da esquerda no Rio de Janeiro tem a ver com essa crise que eu procurei estar relatando aqui para vocês. Então, e o crescimento do Bolsonaro é uma consequência disso. Tem um jornalista chamado Chico Vargas, ele escreveu em 2006 um artigo, e minha filha era policial, e ela uma vez mandou esse artigo para mim, né, que dizia o seguinte: toda delegacia de polícia tem uma receita e tem um dono. E ele lá citava os políticos, gente do governo do Estado, gente da Assembleia Legislativa. Então, você tem não tem Estado paralelo no Rio, você tem, de alguma maneira, uma institucionalização do crime, né? E isso explica também, Henrique, eu acho, a existência de tantos territórios controlados, porque tem gente que está no poder que também é sócia disso. Então, na verdade, isso é que viabiliza esse tipo de coisa. Então, o Estado do Rio de Janeiro, se a gente for olhar, né, quase todos os governadores foram presos e todos saíram desmoralizados. Se a pessoa for de esquerda no Rio, vai dizer que a culpa é do Marcelo e do Moreira. Se for de direita, vai dizer que é Garotinho, Rosinha e Brizola. O próprio Brizola, né, que tinha muito voto no Rio, depois do segundo governo, que foi um fracasso, ele nunca mais teve 10% dos votos em nenhuma eleição. Se a gente olhar a eleição de 94, o Luiz Alfredo Salomão não se reelegeu, o Vivaldo Barbosa não se reelegeu, quer dizer, os deputados ideológicos não se reelegeram. Então, quer dizer, a gente tem um círculo vicioso aqui muito pesado. Por exemplo, igrejas evangélicas. A grande maioria delas, onde é que elas nasceram?
No Rio. Porque se não tem máquina pública, onde é que o povo vai se agarrar? Não tem mais as comunidades eclesiais de base. Tá certo? Quem acaba, de alguma forma, quer dizer, absorvendo essa população, dando algum lugar de convivência para ela, são as igrejas evangélicas. Então, não me surpreende, né, que as igrejas evangélicas, a maioria delas, tenham nascido no Rio e tem uma força, quer dizer, é uma coisa interessante de olhar, inclusive, estatisticamente, o número de evangélicos por estado, eu nunca fiz, mas eu suponho que o estado do Rio de Janeiro isso seja bem maior. Então, é o maior do Brasil, é o maior. Pois é. Então, por exemplo, o que a Polícia Federal... Olha, eu tive conversando com um camarada que estava na direção da Polícia Federal no Rio, ele falou para mim, Mauro, uma das coisas difíceis do Rio de Janeiro é saber quem é parte do problema e quem é parte da solução. Né? Então, a Polícia Federal aqui, ela tem feito um belo trabalho. Não me surpreendeu, porque muita gente de esquerda achava que o Bolsonaro é que teria encomendado a morte, o assassinato da Marielle. Eu nunca achei isso. Por que o Bolsonaro seria incapaz de fazer isso? Não, de jeito nenhum. Acho que ele seria capaz de fazer. Mas o Flávio Bolsonaro, ele sempre foi baixo clero na Alerj. Quer dizer, eles se aliam com os milicianos para ter voto, eles se aliam por responsabilidade, né? Mas eu sempre achei que isso era muito mais coisa de alguém dessa cúpula da política fluminense do que da família Bolsonaro. Então, não me surpreendeu ser a família Brazão. E eu acho que a investigação ela deve estar correta. Mas, enfim, então, no estado do Rio de Janeiro, nós precisamos... Olha só, o Espírito Santo, o Paulo Artung, ele era um cara mais de esquerda, ele é um cara muito inteligente, ele foi presidente da ZSE da Universidade Federal do Espírito Santo, se elegeu muito jovem, logo depois de formado deputado constituinte pelo PDT, e o Espírito Santo tinha sido tomado pelo crime. O presidente da Assembleia Legislativa era esse cara, acho que o nome dele era Grátis, né? Ele era o homem do capitão Guimarães lá, e ele era bicheiro. Aí, nos anos 80, prenderam os bicheiros todos no Espírito Santo, mas não prenderam os políticos que eram ligados aos bicheiros. O que o Grátis falou? Vou virar político. Se elegeu deputado estadual, habilidoso, virou presidente da Assembleia Legislativa. O Paulo Artung, quando entra na política, ele começa a criar um grupo que ele vai se contrapor a esse marco de poder, a essa lógica política do Espírito Santo. Se articula também com grandes empresas que estavam sendo achacadas, estavam tentando achacar e estava contra aquilo. Então, ele cria um bloco, né, de discussão sobre o Espírito Santo, pressiona a Polícia Federal para ela ir para lá com muito mais força, e um belo dia prenderam o presidente, o governador, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Eu acho que aqui no Rio, enquanto a gente não conseguir... Eu acho que o Rio de Janeiro, e o Freixo falava isso na campanha, né? E isso eu acho que ele tinha razão, o Rio de Janeiro, a lógica tem que ser civilização versus barbárie. Então, a gente precisa ampliar o debate regional, precisa estar discutindo qual é, de fato, as causas dessa crise do Rio. Primeiro, mostrar que é uma crise muito funda, que ninguém sabe direito, mostrar as causas dela, uma delas é o golpe de 64, e que a gente não vai sair disso a não ser pela cidadania, ampliando participação popular, organizando uma hegemonia no Estado do Rio de Janeiro, reestruturando o setor público, que é um setor público absolutamente desestruturado, né? Retomando os territórios, mas retomando para ficar. Eu acho que quando teve as UPPs, inicialmente foi um sucesso, mas você teria que ter transformado ela de unidade de polícia pacificadora para unidade de política pública. Ou seja, não é que não tenha... Era o que o Beltrame queria fazer, né? Era o plano do Beltrame. É o que o Beltrame queria fazer. Mas, na época, também, quem estava à frente, por exemplo, houve as UPPs sociais. E aí fizeram o lançamento numa entidade empresarial. Tinha uma visão um pouco anti-Estado, entendeu, Miguel? Então, não, a sociedade civil vai colaborar, a gente vai resolver. Se o Estado não atrapalhar, resolve. Não. Você não consegue fazer nada em nenhum lugar do mundo sem ter o Estado coordenando um processo de desenvolvimento. Claro. Então, a gente precisa reconstruir a máquina pública no Estado de Janeiro, precisa debater mais com a sociedade, precisa mudar essa hegemonia.
que tem política que tem no Estado de Janeiro, né? Senão não tem saída, é uma elite política particularmente predatória, né? Mauro, a sua análise que você falou aqui, também na entrevista com a Ildia, você sempre fala, né, que o Rio tem um problema político. Exatamente. É o principal problema do Rio, a questão política é um problema histórico, com raízes históricas, e por isso que é importante a gente entender esse problema até para encontrar soluções. Você está à frente dessa procura de soluções há muitos anos, você é um dos coordenadores, né, do FRIPERJ, que é um fórum de reitores de universidades, institutos federais, até você está coordenando um evento que vai acontecer em breve. Coloca aí na tela, por favor, Gui, o evento que vai acontecer no Rio. É muito importante que as pessoas que são do Rio, que estão nessa live, participem, né, porque tem que participar para... A gente fala muito em ocupar o território, né? Essa questão de ocupar o território, é quase uma metáfora também, né, Mauro, assim, para a gente, para nós do Rio de Janeiro, ocupar o território, falar de política, pensar o Rio de Janeiro. Você mesmo fala muito que o Rio... Eu sei disso, o Rio, o Carioca, o Fluminense, ele fala do Brasil, fala do mundo, fala da Ucrânia, fala de Gaza, Palestina, mas é raro ele chegar e parar para falar do Rio de Janeiro. Diferentemente do Rio Grande do Sul, Minas, Ceará, né, outros estados, aqui o Carioca, o Fluminense, ele não liga quase para o estado. Então, esse evento aí... Miguel, deixa eu só falar uma coisa interessante. Outro dia eu estava assistindo Flamengo e Juventude. Aí, antes de começar o jogo, tocaram o hino do Brasil e tocaram o hino do Rio Grande do Sul. Eu nunca vi, eu não sabia nem se o Estado... Nunca a gente tinha pensado se o Estado de Janeiro tinha hino ou não. Aí eu fui descobrir que tinha, nunca tinha ouvido, né? Então, eu não estou querendo que a gente... Eu estou falando, mas eu nem sei qual é o hino. Agora que você falou, eu nem sei qual é o hino. Até vou ouvir hoje, para curiosidade. Pois no Rio Grande do Sul, jogo de futebol, eles tocam o hino do Rio Grande do Sul. Gaúcho, é a cara deles. Pois é. Então, eu não quero que o carioca ele vire... Me desculpe, eu sou neto de gaúcho, sou descendente do General Osório, mas eu não quero que a gente fique bairrista como alguns gaúchos. Mas eu quero que a gente continue discutindo Brasil e mundo, mas a gente passe a discutir também região, né? E aí foi muito importante você ter falado do FRIPERJ, quer dizer, o Fórum de Reitores, viu, Henrique? Nessa tradição do Rio de Janeiro, né, nós temos muitas instituições públicas de ensino superior, né? Nós temos aqui 10 instituições públicas de ensino superior. Tem todas as universidades federais, tem as universidades estaduais, tem o Instituto Federal Fluminense, Instituto Federal do Rio de Janeiro, tem o Cefet, que agora talvez até vire Universidade Tecnológica, e tem o Pedro II, que atualmente tem duas graduações e 2 mestrados. Quando o Bolsonaro ganhou, até para defender também as universidades públicas do ataque que estava tendo, os reitores se reuniram e resolveram criar o Fórum de Reitores das Instituições de Ensino do Estado de Janeiro, com essas 10 instituições que eu te falei, todas as federais, todas as universidades estaduais, Cefet, Instituto Tecnológico e Pedro II. Eu estava lá na LERJ, estava terminando meu mandato lá, eu fui presidente da assessoria fiscal, que fez muitos debates lá sobre o Estado de Janeiro, eu procurei os reitores e falei, olha, vamos formalizar esse fórum, vamos criar um estatuto, já que os deputados têm muita emenda parlamentar, vamos pegar um dinheiro para organizar o debate sobre o Estado de Janeiro com os deputados federais e estaduais, né, que quiserem contribuir, e assim fizemos, e a gente criou um programa com... Eu estou coordenando, junto com a outra professora lá da Rural, o presidente do fórum é o professor Roberto, que é o reitor da Rural. Essas emendas entram através da Rural, daqui a um ano, a partir de 2027, já vai poder entrar através do FRIPERJ, os recursos que a gente tiver. Nós criamos um prêmio de dissertações e teses, que ocorre a cada 2 anos, para a gente organizar o que tem de debate sobre o Estado do Rio de Janeiro. É um seminário anual que a gente vai estar fazendo agora, o segundo. Vão ter 4 mesas redondas discutindo temas centrais do Estado de Janeiro. Tem 11 sessões temáticas, né?
com resumos expandidos apresentados, que depois viram artigos em revistas acadêmicas. E uma coisa muito curiosa, viu, Miguel e Henrique? Quando eu me formei no final de 79, o Estado do Rio de Janeiro só tinha instituição pública de ensino superior na cidade do Rio, na cidade de Niterói e Seropédica por causa da Rural. Nos anos 80, a UF começou a se interiorizar, depois o Darcy Ribeiro criou o ENF, que foi uma bela iniciativa em Campos, né? O Ezio Cordeiro, reitor da UERJ, nos anos 90, ainda também na segunda metade, ainda na primeira metade dos anos 90, ele absorve um Instituto Politécnico que tinha em Nova Friburgo, vira um campus regional, cria um campus regional em Resende. Depois do período Lula e Dilma, tem muito apoio à expansão das instituições públicas, né? O crescimento dos institutos tecnológicos, e hoje as nossas instituições elas estão em 62 dos 92 municípios fluminenses. Então, a ideia, Miguel e Henrique, é pegar toda essa capacidade acadêmica, de pesquisa, de conhecimento que nós temos no Estado de Janeiro e botar isso para continuar pensando no Brasil e no mundo, mas passar a pensar também no Estado de Janeiro, e a gente está discutindo isso, principalmente no ano que vem, que vai ter eleição. Nós temos conversado também com o presidente da FINEP, Luiz Antônio Elias, porque aqui no Rio tem várias estatais federais também importantes, né? Porque o Brasil teve um projeto nacional de 30... BNDES, Petrobras, Fiocruz, só a joia da coroa. Né? Exatamente. O Brasil teve um projeto nacional entre 1930 e 1980, e a sede desse projeto nacional foi basicamente o Rio de Janeiro. Então, a gente já fez um evento também com a Magda Chambriard, lá em Niterói, na UF. Ela até trabalhou comigo na assessoria fiscal da LERJ, antes de pegar o presidente da Petrobras. E eu estou conversando com o Luiz Antônio Elias. Ele vai estar novamente. Nós vamos estar fazendo um seminário no Cefet, segunda, terça e quarta, onde nós vamos ter mesas redondas, vamos estar discutindo sessões temáticas, estão todos e todos convidados. Quem puder seguir o nosso Instagram, que é @FreePerd, né? Acho que é importante também para estar acompanhando, né? E também nós temos feito reuniões por região do Estado, exatamente para estar discutindo essas coisas. Outro dia fizemos na Unirio, uma reunião com todos os pró-reitores de pós-graduação e de extensão para estar discutindo uma política territorial para o Estado do Rio de Janeiro. Então, a ideia é pegar essa potência acadêmica que a gente tem, essa capilaridade que a gente tem no território, e botar isso também para estar discutindo o Rio de Janeiro de forma organizada. Nós devemos fazer, junto com a FINEP, uma série de seminários, de reuniões de trabalho, agora em janeiro, fevereiro e março, para estar criando um documento para o FreePerd, junto com a FINEP, estar apresentando para os candidatos a governador. Então, é isso. É fazer um pouco o que o Espírito Santo fez, que deu uma melhorada significativa quando isso aconteceu, e com isso está fazendo um debate com a sociedade, está procurando mudar essa hegemonia política e tentar tirar o Estado de Janeiro desse círculo vicioso e colocá-lo no círculo virtuoso. Muito bom. Mauro, eu vou ter que liberar você agora, né? É sempre um grande prazer recebê-lo, você sempre dá uma aula para a gente. Não esquece da comunicação, você pode contar com a Fórum, com o cafezinho, para a gente ajudar você na comunicação desses eventos todos. Um forte abraço, a gente mantém contato, você pode voltar aqui sempre que quiser, tá bom? Tá ótimo. Então, só mais uma vez, Miguel, segunda, terça e quarta, no Cefet, Avenida Maracanã, nós vamos estar fazendo o evento de abertura na segunda de manhã, às 9 horas, estão todos e todos convidados, e para estarem lá nesses 3 dias, a gente está discutindo o Estado de Janeiro e vamos nos organizar para estar discutindo com a sociedade de forma organizada ano que vem, está elegendo um presidente civilizado e está conseguindo renovar a política do Estado de Janeiro. Obrigado, Henrique. Obrigado, Miguel. É um prazer estar aqui com você discutindo o nosso Estado de Janeiro. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Valeu, Mauro. Obrigado, Mauro.